Fala comigo, fala comigo! Gente, hoje eu vou mostrar para vocês algumas pinturas que eu preciso terminar. Só que devido a muitas coisas que eu estou fazendo, tá difícil eu terminá-las. E aqui em casa é mais difícil de fazer, porque é um apartamento, são pinturas grandes, eu tenho que colocar o cavalete no meio da sala. Quando a minha filha está aqui, ela anda na cadeira de rodas, ocupa muito espaço para ela transitar aqui no apartamento. Então, eu preciso de espaço para pintar. E normalmente eu tenho pintado no ateliê. Só que como as pinturas estão aqui, é difícil de eu ficar transportando para lá e para cá porque elas são grandes, eu vou tentar pintar e finalizá-las aqui. Uma delas é diferente do que eu já faço desde 2008. As outras duas também são diferentes do que eu já faço desde 2008. Todas elas, essas três que estão aqui, uma é um conceito e as outras duas são um outro conceito. E eu vou falar para vocês sobre esse conceito dessas pinturas que eu estou fazendo. Vamos começar por essa pintura aqui. Ó, vocês estão vendo aqui que tem tipo uma linha como se fosse um recorte, né, em papel, só que não é papel, tá? Isso é óleo sobre tela. Essa tela aqui, eu não lembro direito, mas acho que ela tem 80 por 1,80. Tá vendo? E assim, eu escolhi brincar com brinquedos da minha infância. Aqui já é aquelas coisinhas de chiclete, né? E aí é o seguinte, eu vou pintar de novo todo esse xadrez aqui, porque eu não gostei da cor. Tá até batendo muito com essa aqui. Eles serão marrom, na tonalidade mais terrosa. E aqui vai permanecer a mesma coisa, como está. Eu vou mexer, mas algumas coisas ainda, ela não está pronta não. Mas a ideia é o seguinte, isso aqui é inspirado num artista que chama Franz Archmann, um alemão. E esse cara, ele faz esse trabalho assim, é bem diferente, o trabalho dele é muito bom. E aí é o seguinte, eu coloquei aqui ele embaixo do que eu crio. É como se ele fosse a base do meu trabalho que está em cima. Eu me inspirei nele para criar o que está aqui. Essa é basicamente a ideia. Aí eu preciso mexer nesse chicleteiro, essa maquininha de chiclete que eu não terminei. Essa bicicletinha também eu não terminei, a motoquinha. Isso aqui era um negócio de montar, eu não sei se ainda existe. Me fala aí no comentário se você já brincou com isso. Aqui está o cubo mágico, um cubo, e aqui o ioiô, que foi febre quando eu tinha meus 15 anos, 14 eu acho, jogar ioiô e a gente trocava, acho que era por tampinhas da Coca-Cola, e voltava um dinheiro, alguma coisa assim. E a gente jogava ioiô. E eu ainda penso se eu coloco uma figura humana, como eu faço, em algum lugar, ou deixo assim mesmo. Eu acredito que vou deixar. A representação da figura humana está nos brinquedos, nas minhas mãos que um dia usaram esses brinquedos aqui. Então, esse trabalho tem esse conceito de que eu utilizo um artista que está por baixo, uma camada inferior à minha, mas não como se fosse um artista inferior, e por cima está meu trabalho, como se eu tivesse baseado no trabalho que está embaixo do que eu estou fazendo. Esse é o conceito. Vamos para essa tela aqui. Essa tela aqui é o seguinte, é simbolista. Eu ainda não terminei. Tenho que mexer na blusa dele, nessa camisa. Tenho que mexer no rosto dela. Tenho que terminar as escamas dessa cobra. Aqui embaixo está quase pronto. Lá em cima está faltando também. E a ideia é o seguinte, o conceito desse trabalho é Eva contemporânea, né? Um trabalho conceitual, simbólico, né? Eu estou trabalhando com simbologia, não a realidade que a Bíblia apresentou, mas ela representa Eva, ele representa Adão, e a serpente, o inimigo da humanidade. E aqui é o fruto proibido, que é o fruto do conhecimento do bem e do mal. Por que o fruto está colorido e o piso está colorido? Aí que vem a história. Antes de eu falar das cores, eu vou dizer que é o seguinte, Eva está de olho em Adão, porque ela ofereceu o fruto a ele. Ele foi pedido a ele por Deus que ele não comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal. E ele está olhando para o fruto, será que eu como ou não? E a serpente está ali em cima, de olho nele, esperando sagazmente, eu não sei nem como é que fala, com a sua sagacidade, esperando com que ele comesse desse fruto.
E aí, gente, como eu já ouvi alguns relatos de quem foi lá em cima e voltou, as cores que tem lá em cima, elas são absurdamente mais coloridas do que as cores habituais aqui que nós vemos. Então diz que as cores são muito coloridas. E a minha ideia é o seguinte: só na intenção deles pecarem, de desobedecerem à ordem de Deus que não comesse desse fruto, as coisas foram perdendo as cores originais e ficou apenas ainda o piso e o fruto. Após a mordida do pecado original de Adão, todas as coisas vão se transformar. As cores não serão mais as mesmas, e é essa a minha ideia. Ok? Quando estiver pronta, eu mostro ela pronta. Mas é basicamente isso aí. Ok? Próxima pintura é esta aqui, que ela também é simbólica. Tá vendo? Eu comecei a fazer esse sol, que me lembra algo meio japonês. Aí tem aqui a imagem da pomba, deste homem que está agachado, e aqui um cordeiro. E qual a ideia desse trabalho? Não preciso nem dizer muito, né? O pai, o filho, simbolizado através do cordeiro, e a pomba, que simboliza o Espírito Santo. Então tá aí mais uma pintura simbólica, não é a realidade. Não fiquem chateados, às vezes você é cristão e fala, nossa, mas ele está blasfemando. Não, eu estou trazendo para uma realidade virtual algo que eu creio também, que eu sou cristão e acredito nesta simbologia, mas de uma forma totalmente real, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é representado pela pomba, né, branquinha, e pelo Cordeiro, que é o Filho de Deus, que foi imolado ali na cruz do Calvário. Então é isso. Mostrei para vocês 3 telas que eu estou terminando, 2 de um conceito, uma de outro, e eu espero que você tenha gostado. Deixe aqui no comentário qual desses 2 conceitos você mais gosta. Compartilhe e deixe seu like, beleza? Cria! Forte abraço!